amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: o que é isto que ouço a teu respeito? Presta as contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar eu tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto que você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta aqui e vem rápido. Escreve 50 e eu assino embaixo. Depois ele perguntou ao outro: e você quanto que deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador então disse: pega a tua conta, escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mês de novembro é um período já que vai finalizando o que a gente chama de ano litúrgico. Esse período em que a igreja nos disciplina no caminho da santificação do dia a dia, no qual o tempo deixa de ser somente algo passageiro, instantâneo, e se transforma para nós numa medida da graça, da acolhida de Deus, da gratuidade da nossa vida, de tantos sentidos que nós precisamos moldar o sentido cristão. Se o tempo ele é indiferente a tudo e a todos, a medida cristã então faz esse mesmo tempo se transformar num momento de favor, de favorecimento, de graça, de reconhecimento da presença de Deus na nossa vida. Então, desde cedo, o cristianismo aprendeu a lidar com a dimensão do tempo, né? Então, se a gente vive num tempo que se escoa, a gente não consegue nem captar o presente agora. No momento em que eu começo a falar, as minhas palavras já se transformam em passado, É tão rápido o tempo. Mas a gente precisa dar sentido, e o sentido é o que a gente vai chamar de narrativa, de compreensão, de entendimento da nossa existência. E para isso, cada povo, cada lugar, cada história coloca o que a gente vai chamar de referência, Aqui vocês têm a igreja matriz. Há 35 anos atrás, essa igreja se ergueu para se transformar na identidade do povo, da nossa paróquia, onde a gente descobre quem somos. A gente lembra de fulano que morava ali, Beltrano que morava lá,
né? Dona Maria que fazia o cafezinho assim. Então essas referências nos ajudam a não nos perdermos nesse tempo que passa. E Santo Agostinho chega a dizer muitas vezes assim, né? Tenho medo do Deus que passa e não volta mais, porque é como o tempo, ele passa e a gente não segura, a gente não prende, a gente não pega o tempo. O tempo é um convite a viver, o tempo é um chamado a saborear a nossa existência. O tempo é uma medida na qual, se você não viver bem agora, isso não volta mais, passa e se foi, virá outro. Mas agora o Evangelho nos chama então a descobrir, a desvelar, a tirar o véu para descobrir a presença do Senhor no tempo em que nós vivemos, algo que dá solidez para nós. E para isso então, essa carta tão bonita de Paulo aos Filipenses, né? Filipenses é um lugar chamado Filipo, uma região norte ali da zona da Grécia, né? Antiga. Quem quiser confessar, lembramos, o Padre Adriano está aqui, tá? Então lá nessa região os cristãos estavam passando por um processo de mudança de mentalidade, e havia duas coisas que angustiavam, ligada com o tempo: o medo e a angústia. Esses dois símbolos estão ligados com a morte. A morte coloca tanto medo físico, né, de perder a vida, quanto a angústia do amanhã, não saber como será, de que maneira poderemos viver, o que sucederá após essa pandemia, por exemplo. Qual resposta que nós cristãos daremos à indiferença, né? Tantas pessoas ficando em casa vão se desaprendendo a viver juntos, em comunhão. Qual resposta nós teremos para oferecer a esse mundo, né? Que vai se dilacerando diariamente, vai caindo no individualismo. Então Paulo fala isso. Primeira coisa, Paulo convida os seus ouvintes, seus leitores de Filipe, a ser imitador dele. Sede meus imitadores, irmãos. Então é um convite para que, não para imitar Paulo em tudo, né? Paulo é um cara terrível também, né? Bravo, um homem que briga com todo mundo, não é nisso. Mas imitador no sentido de valorizar o tempo, de sentir, de saborear a presença de Deus no instante agora. Uma coisa que eu vou falar para vocês, nós estamos com um problema de som, e quando você está lá no fundo dizem que não ouve bem, né? Tenta vir sempre para frente, onde o som aqui na frente é melhor, tá? Só uma dica para quem gosta de sentar no fundo. Então Paulo vai falar assim: observem os que vivem de acordo com o exemplo que damos. Qual exemplo? Repito, não é a vida de Paulo no sentido de pessoa, né? Ele é bravo, ele é enérgico, mas o exemplo que se dá em relação à angústia e ao medo. Dois vilões que destroem a nossa paz interior, que arranca a nossa alegria, que tira a nossa serenidade, que sabota nossas relações humanas. O medo, como diz o ditado popular, né, é o pior conselheiro que alguém pode ter. O medo coloca desconfiança, o medo gera pavor, o medo tira a tranquilidade de espírito e vai arruinando pouco a pouco e minando a nossa presença com Deus, né? Por quê? Porque a gente coloca mais ênfase na morte do que na vida. A gente passa a ter mais medo do mal do que acreditar no bem. A gente gasta mais energia com o perigo do que com as relações boas e amigáveis. Então Paulo diz assim: eu já vos disse muitas vezes e repito, chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz. O fim deles é a perdição, Deus dele é o estômago, a glória deles é aquilo que é vergonhoso, porque só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, olha agora Paulo, somos cidadãos do céu. Primeira contradição: como é possível ser cidadão do céu se você está vivendo na terra, né?
Então, Paulo não está dizendo que não é para nós não vivermos esse mundo ou para tirarmos a nossa vida. Paulo está fazendo um convite a despir, a tirar a máscara do tempo, a não ficar preso aos convites falsos do que havia na época dele. Havia uma expressão muito interessante, né, que chamava carpe diem. Havia uma expressão que ele chamava de carpe diem. E o que seria o carpe diem para Paulo e para todos os... Desculpa, é que eu gravo a homilia, tá? Me deu um problema aqui. Para Paulo, carpe diem significa aproveite o seu dia, não haverá o amanhã. Desfrute com prazer esse momento. Esqueçam o depois. Então é quase que acabava com a ideia de uma esperança de um amanhã. E as pessoas acabavam terminando a vida no hedonismo, no prazer pelo prazer, e foram evitando dores, né? Então, se o casamento não está bem, ao invés de buscar uma solução, eles buscavam aquilo que era mais fácil, mais cômodo. Às vezes, numa relação de amizade, né? Nem sempre é fácil perdoar, de crescer no perdão. A pessoa simplesmente descarta o outro. E veja que a gente está vivendo a mesma cena no mundo de hoje, a cultura do descarte. Se a pessoa não se adequa ao que eu quero, ao que eu desejo, ao que eu busco, eu descarto ela. Então a gente vai caindo nessa palavra hedonismo, né? O prazer como fim em si mesmo. Então as pessoas não aprendem mais a lidar com a dor. A gente vê muito isso na educação de filhos, né? As mães começam a se tornar vítimas da fúria dos filhos. Uma má educação começa a criar também pequenos bichinhos, né? Maldosos, né? Uma criança que não tem educação, que não recebe uma boa formação, ela pode se sentir o centro de tudo. E aí, ela ainda não é generosa, ela ainda não é formada para generosidade, porque isso é educação. Então, ela acaba pensando que o seu umbigo é tudo, seu egoísmo. E aí ela perde essa dimensão de viver um outro tipo de vida. Então Paulo está falando isso. Muitas pessoas vivem como inimigo da cruz, mas nós somos cidadãos do céu. Ele coloca essa contraposição para que a gente pense: como que eu posso ser amigo da cruz e cidadão do céu? Ou, de outro modo, como que eu posso ser alguém que busca o céu e ser inimigo da cruz? Porque cruz é o símbolo da dor, não é verdade? Cruz é o símbolo do sofrimento. Comportar-se como inimigo da cruz é fazer do prazer o fim em si mesmo. Paulo está pedindo que a gente avance e não reduza a vida a prazer. Por exemplo, é prazeroso usar droga, sabia? Há prazer no uso da droga. Mas a gente sabe qual a consequência que a droga leva. Há prazer em beber bebidas alcoólicas. Será que se a bebida alcoólica fosse igual a pimenta, as pessoas beberiam? Provavelmente não, né? Então, elas nem passariam perto. Mas há prazer. O problema é quando a pessoa faz da bebida um fim em si mesmo. Cai no alcoolismo, perde família, destrói sua casa, acaba na rua, acaba na miséria. A droga, a mesma coisa. Veja, Paulo está dizendo: quem se comporta como inimigo da cruz é porque não sabe lidar com aquilo que nos amadurece na vida. O verdadeiro amor, cidadãos do céu, pessoas que acreditam, que têm algo firmado na fé, na esperança e no amor, em algo que é sólido, ela sabe que o que é durável custa. O que é durável exige de nós tempo. O que é durável exige que você muitas vezes sente num banco e leia e estude. O que é durável exige que você treine a paciência.
O que é durável exige que você, na fé, confie que é vitória de Deus. Então não vença o mal com o mal. Há um prazer na vingança, mas nem por isso a vingança será um caminho melhor para a nossa existência. Então veja que Paulo está nos convidando hoje a superar o nosso instinto carnal que está ligado ao medo e à angústia. Esses dois sentimentos devem nos alertar para o apego a nós mesmos. Toda vez que vem o medo e vem a angústia, é algo que quer nos iluminar, nos acordar para se dar conta de que nós estamos nos perdendo no prazer. Não sei se vocês já foram, estudar um pouco da psicologia, e é interessante, Freud escreveu um livro chamado Thanatos e Eros, Prazer e Morte. É muito interessante esse estudo de Freud, porque Freud liga o prazer à morte. Cada vez que eu busco mais prazer, mais eu vou morrendo. Cada vez que eu intensifico o prazer, mais eu vou perdendo a mim mesmo. A angústia é quando eu me dou conta de quanto eu me perdi, de quanto eu estou apegado a coisas que passam, de quanto eu estou doente por colocar meu coração onde meu coração não deve estar, porque a realidade desse mundo passa, só Deus permanece. Então viver como cidadãos do céu não é viver alienados, com os pés na lua, alucinados, mas viver como cidadãos do céu é já na terra saborear as coisas que nos humanizam, que nos torna melhores, que nos ajuda, que nos engrandece, que nos embeleza. Então veja que é essa beleza que transforma o mundo. Quando eu vejo aqui, rapazes, moças, jovens, dedicados, eles saem de comunidades da periferia e vão em outras comunidades para fazer leitura. Quanta generosidade eles estão aprendendo ali. E não é fácil, porque são famílias simples, famílias das nossas comunidades, mas que aos poucos vão aprendendo essa grandeza de serem cidadãos do céu, ou seja, de viverem da generosidade, da gratidão, da gratuidade, da entrega de si, da liberalidade interior, do autodomínio. Então por isso Paulo investe muito nessa pregação, a carta aos Filipenses. Aprendam a me imitar. Eu não me prendi a mim, mas me lancei a Cristo. Viver é lucro, morrer é Cristo. Eu olho para o certame que me é proposto e vou deixando as minhas heranças passadas. Para mim, toda a minha tradição é esterco, a minha riqueza é Cristo. Então é essa dimensão de céu que nos impulsiona a viver fiéis à terra, mas não a terra pela terra, a terra enquanto lugar do crescimento de nossa humanidade, a terra enquanto lugar da nossa dimensão de generosidade, a terra enquanto lugar da nossa beleza interior, Por isso então a gente consegue em Cristo não ver mais o mundo como lugar da morte, mas como lugar da vida. Não como lugar da passagem da vida para a morte, mas como lugar da Páscoa, que nos tira da morte para um novo viver. Então é essa alegria que a gente precisa saborear todo dia que a gente vem aqui na Eucaristia, onde o Pai eterno, diz Paulo, transformou o corpo humilhado do Filho na cruz em semente de eternidade. E assim Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao corpo glorioso. Então veja que essa dimensão de céu é quando eu comungo o corpo glorioso e nele vou me tornando um homem novo, uma mulher nova, e vou vencendo em mim o meu instinto carnal, meu egoísmo, meu fechamento sobre mim, meu individualismo horrível. Tudo isso é um convite, Então Paulo fala para que Ele transforme o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso,
com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. A vós, meus irmãos, a quem quero bem, e dos quais sinto muita saudade. Bonito, né? É quase uma carta de despedida, ele já está perto para morrer. Daqui a pouco ele já vai para a guilhotina, né? Vai perder a cabeça. Mas ele fala isso com carinho, né? A vós, meus irmãos, que eu quero bem, e de quem sinto saudade, vocês são minha alegria, minha coroa, meus amigos. Continuai firmes no Senhor. Bonito, belo, um homem que sabe viver com grandeza, com humildade, com perseverança, tudo aquilo que nos torna melhor. Certa vez Jesus falou, né? Quem perseverar até o fim será salvo. Não salvo para outro mundo. Será salvo porque será mais saudável, mais alegre, mais feliz. Quem não persevera se perde. Quem não permanece fiel a um projeto divino se perde. Quem, por exemplo, né, não sabe viver fiel a um amor, a uma amizade, ser leal a pessoas que são leais a nós, se perde. E é isso que está faltando na nossa cultura. Uma vida virtuosa, uma vida que se alimenta daquilo que vale a pena. Como diz o ditado, né, de Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Se nós tivermos alma pequena, andar 1 quilômetro cansa. Se tivermos a alma de Jesus grande, bela, generosa, o que esses meninos fazem aqui tem um valor celeste, altíssimo e grande, porque eles são ancorados na vida em Cristo Jesus. Que isso seja para nós motivo da nossa alegria, né? Que a gente saia daqui feliz por ver a alegria desses jovens, a alegria das nossas comunidades crescendo, se desenvolvendo, e sempre nessa expectativa de já viver na terra a antecipação do céu. Triste é quando os cristãos abandonam o mundo para viver alienados da terra, né? Esquecem do papel que eles têm de ser sal da terra e luz do mundo, fermento na massa, que ajudem a melhorar mais o nosso planeta, as nossas relações, as nossas convivências humanas. Que o Senhor nos ajude a ter essa alegria. E aí no final do Evangelho, para iluminar a gente, né, a gente viu a história desse mau administrador, né? E que o Senhor elogia e diz assim, né? O administrador disse, o Senhor, né, disse, com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Isso a gente vê, né? As pessoas que não são cidadãos do céu sabem aproveitar melhor as oportunidades do que nós cristãos. Então, às vezes a gente quer fazer um projeto bonito para a nossa igreja, os católicos já criticam, já falam mal, nem buscam compreender, né? Nem buscam entender, enquanto que os filhos desse mundo aqui não estão nem aí para isso, né? Para Deus, para a eternidade, para a bondade, então nem aí, exploram mesmo, machucam, e aí eles vão mais para frente, e a gente não diz nada. Então, é uma mensagem que nos faz refletir, pensar, né? Os filhos do mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz, né? Então, o convite não é para a gente viver na esperteza e elogiar a safadeza, né? Jesus não está fazendo isso. O convite de Jesus é para que a gente aprenda também a valorizar o que é nosso, a divulgar mais a nossa igreja, a dar publicidade à nossa fé, a cantar os nossos cantos de uma forma bonita no mundo entristecido de hoje. A gente vê que os bancos, né, o marketing, faz tanta propaganda de coisas tão vazias, e nós que temos uma coisa tão gostosa e bonita que é a Eucaristia, a palavra, a gente está em si mesmado, fechados em nós. Uma igreja que perdeu a força de encantar o mundo, de falar para fora, e que fica, né, nas coisinhas pequenas, mesquinhas, brigando aqui
quando o mundo está precisando de missionários, de jovens, de vocês, de mim, de cada um de nós, para ir levar a mensagem de Cristo nas casas, nas famílias. Mas a gente cruza os braços e não faz nada. E aí a gente perde a força. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios. Quantas vezes eu vi na minha casa bater pessoas, né? Para vender coisas, às vezes que não tem valor nenhum. A gente tem medo de ir lá levar uma mensagem da palavra de Deus. Então vamos pegar essas duas passagens de hoje. Paulo, perto da morte, incentivando os seus cristãos a não desistirem de viver como cidadãos do céu. Jesus nos inspirando a ver que o mundo, vende coisas vazias e sem sentido, colocando tanto açúcar aí, e nós que temos conteúdo bonito da nossa fé, temos vergonha da nossa igreja. Quase não falamos da nossa igreja bem, quase não proclamamos para o mundo a beleza de ser salvos, de estar aqui, de se encontrar com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a reencontrar essa alegria do viver como cristão. Amém.